Oval, direto de Caraguatatuba, um jogo que foi monótono no primeiro tempo, terceiro quarto com muitas faltas e ficou muito emocionante no final, principalmente com a defesa do Ghost Ship atuando ali, recuperando bolas, roubando uma bola no terceiro quarto, que fazia muito tempo que eu não via, realmente tirando a bola, mas a gente teve confusão no fim do jogo, ânimos ali exaltados, ainda bem que teve muita turma do Deixa Disso para que nada de verdade acontecesse, mas que estava muito exaltado. Por que Jefferson, você acha que aconteceu essa confusão, essa exaltação ali no final? Teve reclamação de arbitragem, teve coisa também da arquibancada. O que você conseguiu ver? Primeiramente, parabenizar o Cannibals, né, pela partida. Eles são um time extremamente organizado, mereceram a vitória. A maior questão passou pela falta de competência dos juízes de maneira geral, que eles não souberam levar o jogo, inverteram muitas faltas, muitos ruídos na comunicação, às vezes os meus atletas reclamavam de algumas coisas e aí eles não sabiam lidar com questionamento, às vezes, e isso foi tornando os nossos atletas mais enérgicos, e eu não tiro a culpa dos atletas do Caraguá, mas faltou para os juízes, de maneira geral, saber tocar um pouco mais o jogo. Teve várias questões que a gente estava falando que o ataque estava fazendo algum tipo de falta, e aí acontecia, eles davam a falta pra gente, e aí tipo, a reclamação acabava sendo em todos os snaps, porque a gente falava, tentava ajudar no preventivo, e acabava que não acontecia, e a gente... Aí o ânimo, a flor da pele, a questão do jogo, foi gerando um desgaste. E aí o pós-jogo é que o Cannibals trouxe um torcedor, que de acordo com o head coach eles não sabem quem é, que falou algumas palavras que eu não tenho coragem de falar perto de crianças nem na filmagem. E de maneira geral inflamou nossa torcida, nossos jogadores, e aqui a gente é uma família, a gente vai defender os nossos. E foi isso, e aí eles tiveram que ir embora, mas não é nada contra o Cannibals, de maneira geral. Eles jogam firmes, em algumas situações um pouco de maldade, mas eles ainda são novos nos jogos, então eles vão aprender muito ainda quanto a isso. Mas de maneira geral foi essa questão da arbitragem, que eles não souberam tocar o jogo e foi criando todo o caos. E aí chegou o momento que o referee chamou os dois head coaches e disse que os head coaches precisavam tocar os atletas, e essa posição é da arbitragem, né? Não é o head coach que está lá fora que tem que ajustar aqui dentro. Se ele tiver que ejetar, que ele tiver que, para manter tudo nos conformes, ele devia ter feito e não esperar acontecer o pior para depois tentar resolver alguma coisa. Acho que, enfim, o que eu pude ver lá de cima é que as chamadas da arbitragem foram corretas. O que eu escutei dos dois times é que o jeito de comunicar várias coisas é que talvez não tenha sido a melhor maneira. E no fim, a impressão que eu tive foi essa. Alguém falou alguma coisa lá em cima e aí todo mundo ficou nervoso e foi meio instantâneo. Deu para perceber que deve ter sido algo muito revoltante. E foi o que o Jefferson falou. Não foi nada contra o Cannibals, porque aqui no campo os times não brigaram. Então, graças a Deus não aconteceu nada disso. Voltando para o jogo. Vocês parecem que assim, conseguiram se achar ou deu algum boost ali depois da expulsão, depois de que teve muita confusão no jogo. E aí vocês conseguiram marcar e quase conseguiram virar o jogo. De onde que veio essa energia? Falando do jogo, finalmente. De maneira geral, a gente estudou bastante o time do Cannibals. O time do Cannibals, como eu falei, é um time extremamente organizado, eles sabem o que estão fazendo. É um time bonito de ver jogar, porque eles fazem como acho que o Ornella chegou a dizer, o arroz e feijão bem feito, né? E quando a gente tomou o primeiro touchdown, a defesa olhou e falou, pô, gente, a gente sabe onde a gente tá errando, a gente estava tomando muitas corridas pelo meio, a gente conseguiu ajustar isso. E aí a torcida, que é fantástica, sempre nos apoia, conversa com a CT, e aí a gente conseguiu voltar para o jogo. Só que, infelizmente, a gente acabou tendo a tristeza de tomar outro touchdown, mas de maneira geral foi um jogo bem jogado. Parabenizar novamente o Cannibals, a CT do Cannibals, apesar de eles serem um time novo, eles sabem o que eles estão fazendo, eles jogam bem. E foi isso, foi o primeiro jogo de muita gente também. Todo ano a gente acaba passando por reformulação. Cidade pequena é complicado, né? A gente acaba tendo só os atletas da cidade. Mas muita gente estava no primeiro jogo, muita gente estava nervoso. Aí teve a questão da expulsão do QB, aí teve o Yuri que foi para QB, que jogou super bem, mas ele não treina na posição. Então foi muito mais sangue, suor, coração e fomos para cima, porque a gente queria entregar um jogo e o perder não é o problema é a gente perder e não competir. Graças a Deus e aos atletas a gente conseguiu competir.
Não, realmente. E, enfim, também falando da organização, a vibração da torcida, foi tudo muito legal e a gente não pode deixar com que ânimos exaltados também apaguem a organização do jogo, enfim, como o jogo foi legal. E espero que na próxima todo mundo esteja com a cabeça mais fria, né, Jefferson? Eu também espero, eu conversei com os meninos, não é errado a gente querer defender os nossos, mas a gente não pode querer arrumar briga na arquibancada, não pode externar, porque lá tá nossos familiares, lá tem profissionais, você estava trabalhando, tem o Conrado que estava trabalhando, então, tipo, a gente não pode deixar que uma pessoa mal intencionada, um mau caráter, né, da maneira ampla de dizer, estrague o evento. Então, o Cannibals falou com a gente que eles não sabem quem são. Eu até cheguei a falar com o head coach que é muito estranho você não saber quem é, sendo que o cara veio com alguém que está usando a camisa do Cannibals, né? É fácil de identificar, mas eles falaram que vão resolver, a gente acredita na boa fé da equipe, porque eles realmente não acreditam que eles tenham vindo para fazer maldade, mas é isso, foi isso que aconteceu. E, infelizmente, essas cenas lamentáveis ficam também no jogo, né? Apesar de ter sido um jogo bom, do Cannibals ter jogado bem, do nosso ataque ter sofrido em alguns momentos, da nossa defesa ter conseguido recuperar em alguns momentos, foi um jogo que, de maneira geral, tem muita coisa boa para se tirar, só que as coisas ruins também, principalmente o mental do time, a gente precisa trabalhar, porque não é uma pessoa da arquibancada que pode afetar o nosso time. Uma boa. É isso que tem que. É o limite de defender os seus e não misturar com a arquibancada, né? Mas é isso. Vitor Francisco e o Jefferson do Ghost Ship pro Salão Oval.